Alô, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Alemão Sem Segredo. Sou Raquel Zeraib, sou professora de alemão. Já faço isso há mais de 20 anos e aqui no nosso canal no YouTube, Alemão Sem Segredo, eu trago um curso de alemão do nível A1, do início ao fim. Estou terminando nesse momento. Em julho de 2021, estamos chegando ao fim das aulas do A1, então você tem um curso quase completo lá do nível A1. É só procurar na playlist aqui do canal. Nós falamos sobre gramática, sobre ah, técnicas de estudo, método, e hoje eu vou falar com vocês sobre comportamentos. Não são nem dicas, nem técnicas, mas são comportamentos que podem melhorar muito a memorização das palavras novas que você aprende. É uma mudança de hábito e é uma mudança para o resto da vida. São coisas que você vai incorporando aí no seu dia a dia. Você não vai fazer isso amanhã e já vai perceber que é muito melhor, que você já decorou tudo que você aprendeu hoje. Não é assim. A gente aprende uma parcela daquilo que a gente aprende, sempre a gente esquece. E é por isso que muito importante para o aprendizado, para a memorização, para a retenção das novas palavras que você aprende é a repetição. É o aluno que se conhece, que sabe como ele aprende melhor. Isso não quer dizer que você vai buscar um curso que seja só para alunos que aprendem melhor visualmente, ou que seja aqueles tipos de alunos auditivos, mas quando você for estudar, você sabe o que te ajuda mais. E aí você vai usar mais esses recursos, claro, aquele aluno que se conhece. E é isso que eu vou propor aqui, principalmente nesse vídeo, que você se conheça. E isso vai te ajudar, eu te garanto. Então vamos começar a falar sobre o que você pode fazer aí, que mudanças que você pode começar a ter no seu comportamento, nos seus estudos, para que você memorize melhor as palavras que você aprende, as estruturas e tudo mais. Vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre aprenda o vocabulário, aprenda as palavras dentro de um contexto. Eu quero ir um tiquinho além disso e explicar para vocês que quando depois vocês podem ter acesso a todo esse material. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês terem acesso a esse material. Quando a gente e eu quero trazer a questão da tradução. Quando você aprende as frases e sempre as traduz, você está aprendendo a partir da tradução. E é aí que mora o perigo, porque nem sempre as palavras vão ser aplicadas da mesma maneira. Em poucas situações, a palavra tem somente aquele significado e aquela aplicação. Então, é por isso, como a maioria das palavras, elas podem ser usadas em diferentes situações, em diferentes contextos, de diferentes maneiras, é muito importante que você as contextualize. Então, você aprendeu um vocabulário novo, escreva frases de exemplo para essa palavra, não somente a tradução. Não quer dizer que você está proibido de traduzir, não é isso. Mas coloca frases de exemplo ou escreve um texto com aquele vocabulário que você aprendeu usando da maneira que você viu naquele livro didático. Por isso que o Duolingo traz essa questão problemática na hora do aprendizado, porque é tudo baseado na tradução. A hora que você vê aquela palavra de um jeito diferente, você só sabe usar daquele jeito, você só sabe usar naquelas frases. Então é por isso que treinar o vocabulário que você aprendeu, escrevendo frases de exemplo ou textos curtos, te ajudam muito a fixar o vocabulário. Outra questão: use papel e caneta. O Schreiben, ele é mais eficiente, e são estudos que comprovam que escrever à mão, pegar caneta, papel, ele ajuda e muito para você memorizar aquilo que você está estudando.
Estudos comprovam que o ato de escrever é um ótimo exercício cognitivo. Coloca o cérebro, coloca a memória para trabalhar. Mas não adianta você pegar: "Ah, aprendi todas essas palavras hoje, então eu vou escrever 100 vezes cada palavra dessas". Não, não é por aí, né. Então a gente já falou na primeira dica que era escrever frases de exemplo, então tudo isso você aproveita para escrever à mão. É super útil, é super eficiente mesmo. Aqui eu coloquei um dos estudos, tá bom, para você depois, ler. Então o que que eu falaria para você? Organiza um glossário. Então, você está lendo um texto, já vai copiando na lateral do texto mesmo, ou coloca um papel lá para você organizar um glossário com as palavras que você está aprendendo. E aí, para cada palavra que você aprender, coloca o artigo ou conjuga na primeira e na terceira. Por quê? Porque na primeira pessoa a gente não consegue ver. Se você só vê a conjugação na primeira pessoa, você não consegue ver se aquele verbo é irregular, por exemplo. É por isso que você sempre vê a conjugação na primeira pessoa e na terceira, porque daí na terceira a gente vê, ah, é irregular ou não é irregular. E uma frase de exemplo e uma tradução. Pode pôr tradução? Pode pôr tradução, é claro que pode, não tem problema. Isso não vai te prejudicar, mas não pode ser a sua única fonte de aprendizado. É o que eu acredito, tá bom? É o que a minha formação me mostrou é que o método da tradução, que já ficou lá para trás na evolução dos métodos de ensino de língua estrangeira, a tradução ficou lá para trás. Então, quando você aprende a partir da comunicação, você retém, vê as variações daquela palavra. Bom, dá para fazer uma outra aula sobre isso. Outra dica: põe o gogó na reta, fala em voz alta. Quem acompanha minhas aulas gravadas tá de saco cheio de ouvir eu falar. Fala em voz alta, aproveita para você repetir, repete em voz alta. Vocês estão falando, vocês estão falando. E isso é muito, muito, muito importante, ajuda pra caramba para vocês guardarem o som, a imagem acústica daquela palavra, daquele significado. E o som que vocês ouvem dentro dos dentro de você é diferente do som que vem de fora, certo? Então você grava de uma outra maneira, você usa outras conexões aí quando você repete em voz alta. Não é para menos que vivo repetindo isso nas videoaulas, lembra das aulas ao vivo? Mas não é só repete, fala em voz alta, como se estivesse falando com alguém. Então, quem escreve e lê em voz alta o que escreveu, está treinando 2 sentidos, fora a leitura. O que a gente quer é aumentar a superfície de contato. Então, se você está lá só escrevendo, por que não falar em voz alta, se for possível? Porque isso vai aumentar a retenção, vai aumentar a superfície de contato, como eu disse, né? Tudo ajuda. Para ver, não basta olhar. Quem é aí visual, por exemplo? Quem, percebe que tem uma retenção muito grande quando vê as coisas desenhadas, ou quando faz esquemas, ou quando é isso é muito de cada um, mas de qualquer maneira, para aproveitar o sentido visual, você precisa criar interações com esse sentido. Então, post-it é legal? Eu, por exemplo, não gosto de post-it. Me dá uma impressão de bagunça. Mas tem gente que estuda a partir de post-it. Então, essa pessoa que vê resultado, se sente bem fazendo isso, precisa usar e abusar dos post-its. Eu uso post-it para anotar o que eu não posso esquecer. Eu coloco um post-it aqui. Mas eu de maneira nenhuma posso organizar os meus estudos com post-it, porque eu não consigo me organizar assim, mas quem, usa bem esse recurso, precisa usar. Às vezes você deixa de usar porque alguém falou: "Ah não pode", você tem que usar o que você vê resultado para você. "Ah, post-it eu não gosto", mas então figuras. Ah, sabe o que eu gostei aqui dessas dicas aqui?
Desenhar, então tem gente que gosta de desenhar, desenha. Ou fazer pôster temático. Então, se você aprendeu coisas de cozinha, coloca, pode ser num PowerPoint, busca fotos e você, mas tem isso tudo pronto, né, professora? É mais fácil. Não, mas você vai organizar o seu pôster temático. Então, o que que você aprendeu hoje? Coloca lá the hair, o fogão, a geladeira, coloca as coisas. Aí puxa flecha, faz as frases, organiza visualmente, coloca o que você precisa, o que você estudou hoje, organizado de uma maneira que você bate o olho e você consegue revisar. Essa é uma maneira visual de estudar vocabulário, tá bom? E por último, antes de dormir, não vai entender errado, porque senão o povo já vai entender que eu falei para aprender dormindo, não é para aprender dormindo. Antes de dormir, relembre. Já falei que repetir é a base para a memorização, é a base para o aprendizado de uma língua estrangeira, porque a gente precisa memorizar um monte de coisas, não é mesmo? Então, antes de dormir, vocês não imaginam o poder que isso tem. Isso também vem a partir de estudos. A Universidade de York, ela tem um centro só de estudos de aprendizado e sono. Olha isso. Aqui já dá uma boa introdução sobre isso que eu estou falando. Faz o teste aí. Você vai estudar durante o dia, só que daí você vai preparar um resumo e todo dia, antes de dormir, você vai abrir aquele resumo. Você percebe que essa é a minha sugestão, tá bom? Eles dizem até que estudar antes de dormir é bom, mas eu prefiro ter um resumo para antes de dormir. Porque antes de dormir a gente só quer deitar, né? Então aí você já pega aquele resumo pronto que você vai ler antes de dormir e você vai revisar. Revisou? Pumba, dorme. O seu cérebro, ele vai conseguir sedimentar melhor aquilo que você aprendeu durante o dia. Não quer dizer que você vai fazer isso uma vez. Não é mesmo? Não quer dizer que, bom, dentro lá do meu curso eu falo sobre uma rotina de repetição. Eu coloco uma sugestão de rotina de repetição, então você pode fazer a sua rotina de repetição. Então, o que eu aprendi hoje, eu vou revisar à noite. O que eu aprendi amanhã, à noite eu vou revisar o que eu aprendi hoje, o que eu aprendi amanhã, entende? A repetição, você sempre vai trazendo o que você estudou, não só naquele dia, mas em dias anteriores. Cria essa rotina, vai te dar resultado. O período ideal para dar uma revisada naquilo que você aprendeu no dia é com certeza aqueles 10 minutinhos antes de dormir. Eu gosto de ler antes de dormir. E eu gosto de estudar à noite. À noite é o melhor horário para mim, para eu estudar. Então, se você quiser dar uma olhada nas pesquisas da Universidade de York, eu coloquei o link aqui. Você já vai lá conseguir encontrar outros estudos sobre isso. E eu queria pedir para você, se você tem outra dica sobre memorização, coloca aqui nos comentários se você já usava algumas dessas técnicas, se você já tem costume de alguma coisa que eu mencionei aqui nesse vídeo, eu quero saber. Me conta se dá resultado para você ou não. Não se esqueça que isso é para sempre. São hábitos que você vai incorporando aí no seu dia a dia e que com certeza vão te dar resultado, tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tschüss!